Olá, eu sou Felipe Recondo e este é o Sem Precedentes, o podcast do Jota em que nós discutimos o Supremo e a Constituição. No episódio de hoje, talvez nós falemos mais de política institucional do que da decisão em si do tribunal e do ministro Flávio Dino sobre orçamento secreto. Porque o que nos chama muito a atenção nesse caso, e nós fizemos um sem precedentes sobre isso, é a situação política e institucional em que o Supremo se meteu ao chamar executivo e legislativo para uma mesa de conciliação em torno das emendas do chamado orçamento secreto. O ministro Flávio Dino convocou os dois poderes para ser um mediador dessa conciliação, e eu me lembro que naquele sem precedentes que nós gravamos, nós dissemos que a nota que depois saiu desse encontro dos três poderes lá no Supremo, com a participação de outros ministros inclusive, a nota usava um termo que mencionava um acordo entre os três poderes, e a gente achou aquilo esquisito. E nós dissemos que o termo acordo com participação do Supremo tinha alguma coisa de errada. E agora a gente vê que, de fato, não era um acordo. O que havia era uma negociação entre executivo e legislativo, e o Supremo seria um ator externo que pode estar funcionando, essa é a visão do Congresso Nacional, como um ator parte nesse conflito. Aqui comigo estão Tomás Pereira e Ana Laura Barbosa, e antes de começarmos, eu achei por bem, gente, pedir uma opinião da nossa analista aqui no Jota, de política, Bárbara Baião, também diretora institucional aqui do Jota, sobre a visão do Congresso em relação ao Supremo. Porque aqui a gente vai falar um pouco da visão do Supremo nessa disputa, mas é importante também a gente ouvir a parte de lá, a parte do Congresso Nacional, como enxerga o Supremo na atuação nesse caso. Então vamos ouvir aqui a Bárbara Baião, que gravou esse áudio especialmente aqui para o Sem Precedentes. Antes de entrar nos detalhes do projeto e da discussão em si, acho que é importante a gente situar como é que o Congresso via o papel do Supremo Tribunal Federal nessa discussão. Então, lá em meados de agosto, depois da decisão do ministro Flávio Dino, a visão do Congresso é que a própria Suprema Corte se colocou ali num papel de mediação de um acordo que precisaria ser feito entre os parlamentares com o Palácio do Planalto. E ao longo desses últimos meses, esse acordo se materializou naquele projeto de lei complementar que, se não é o ideal, ele é um avanço sim nessa discussão das emendas desde 2017, que coloca ali algum piso e teto de crescimento, disciplina algumas regras. Foi, inclusive, sancionado sem vetos pelo presidente da República, e a visão do Congresso é que, então, por fim, com as partes ali chegando a um acordo, o papel do Supremo nessa discussão, ponto final. Ia ter uma decisão do ministro Flávio Dino liberando essas emendas, mas o que não estava nos planos, e é o que irritou os parlamentares de uma maneira geral, é a visão de que o ministro Flávio Dino foi além do acordo costurado entre os poderes, em alguns pontos ali, alguns mais explícitos, porque de fato ele avança, por exemplo, em regra de crescimento das emendas, que tinha ali um indexador do IPCA, colocava as emendas dentro do arcabouço fiscal, e o ministro Flávio Dino faz uma discussão para que pode ser sim essa regra, mas se o total ali da receita corrente líquida for menor, vale a menor regra. Então, assim, imagina o presidente da Câmara, o presidente do Senado tendo que explicar isso para as lideranças, né? Porque esse é o maior instrumento de governabilidade. E também alguns critérios de rastreabilidade, de execução, que na prática a visão do Congresso é que acabam por impedir o pagamento de dinheiro do passado, aquelas emendas do relator, emendas PIX, porque cobra ali uma exigência de projetos prévios que é muito contra a natureza do espírito da emenda. Por exemplo, a emenda PIX é uma transferência direta para que o prefeito, enfim, o gestor municipal possa definir ali a alocação desse recurso. Se o ministro Flávio Dino cobra um projeto prévio antes de liberar o dinheiro, ele mata a natureza desse dinheiro. Então, a grosso modo, eu diria que há uma incompreensão, de uma maneira geral, dos parlamentares, da cúpula do Congresso, em relação ao papel do Supremo Tribunal Federal nessa discussão. E aí a gente vê, Tomás e Ana, e depois a gente vai ouvir um outro áudio da
da Bárbara Baião essa incompreensão, mas a reclamação é emendas PIX, precisa de um projeto anterior para que ela seja liberada. O que o presidente da Câmara, Arthur Lira, diz é: se exige um projeto anterior, eu só vou conseguir liberar essa emenda daqui a alguns anos, porque projeto não necessariamente existe. Então, ele teria que se reeleger para alguns mandatos até que esse dinheiro fosse realmente aplicado. Índice de correção também das emendas, né, para evitar que elas cresçam demais em relação ao orçamento. Se o orçamento não estiver indo bem, as emendas não podem crescer tanto, né? Afora também esse critério, outro critério de rastreabilidade que se coloca aqui, né? Mas aí o problema que se apresenta também, e aí eu já passo a palavra para vocês, vamos ouvir o outro áudio da Bárbara Baião, diante dessa crise, que aí o Supremo passa a fazer parte, passa a ser ator da crise institucional, que agora se diz o seguinte no Congresso: só se vota o pacote de mudanças do governo, apresentado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se houver uma solução para esses problemas, índice de correção, essas emendas PIX, etc. E aí há risco de o Congresso Nacional reagir a essa decisão do Supremo de uma outra forma. E a Bárbara aqui nos explica qual seria essa forma, e a gente vê que seria um problema ainda maior. E acrescentaria mais. Acho que como a gente está nesse chique-puxe institucional por causa desse tema, o que a gente tem ouvido dos parlamentares é que a emenda pode sair pior que o soneto, porque o Supremo pode seguir com exigências aí para liberar esse dinheiro, mas os parlamentares também podem tornar o orçamento mais engessado. Tem a rubrica hoje da emenda do relator do passado, que foi transferida em termos políticos ali para a emenda de comissão. Ela dá muita força às lideranças partidárias das bancadas, que foi outro ponto ali vetado pelo ministro Flávio Dino, e a discussão no Congresso, essa emenda não tem caráter obrigatório até o momento, mas a sugestão que está vindo, por exemplo, do Senado, é para que não só a emenda de comissão passe a ser impositiva, como todas as modalidades, a emenda de bancada, por exemplo, também vire individual e impositiva. A gente está falando. Bom, a gente vê que o Congresso está disposto a reagir, e reagir de forma também a engessar ainda mais o orçamento. E aí eu queria ouvir vocês, posso começar por você, Ana Laura, da posição em que o tribunal se meteu. A gente falou disso no passado já, né? De o tribunal se colocar como esse mediador ou chamar para uma conciliação, mas muito limitado. Se o acordo político houvesse, o Supremo simplesmente bateria carimbo em torno de um acordo como esse? Então, eu queria te ouvir sobre a situação institucional e política em que o tribunal se meteu. Olá, Felipe, Tomás. Eu acho que é interessante começar relembrando um pouco em qual ação essa decisão está sendo proferida, enfim, e todas essas discussões estão acontecendo, quais são os processos e qual é o histórico desse processo, né? Essa última decisão do ministro Flávio Dino foi proferida na ADPF 854, que é a ação que lá atrás já discutia o orçamento secreto e que originalmente era relatada pela ministra Rosa Weber. Então, a ação, ela remonta ao período do governo Bolsonaro. Tem outras ações também, tem algumas ADIs das quais todas as decisões também estão sendo estendidas, mas a ação, digamos assim, principal na qual essas decisões estão sendo proferidas, essa DPF 854, que, como eu disse, originalmente era relatada pela ministra Rosa Weber. Flávio Dino é o relator porque ele sucedeu ela no tribunal, e na qual, em 2021, no final de 2021, teve uma medida cautelar para suspender o orçamento secreto, estabelecer alguns parâmetros. No final de 2022, teve uma decisão de mérito, na qual a ação foi julgada procedente para estabelecer alguns parâmetros de atuação e também determinar o fim do orçamento secreto, e que transitou em julgado, a DPF 854, transitou em julgado em maio de 2023. E aí, toda essa discussão recomeçou porque depois, enfim, da decisão, o Congresso Nacional aprovou uma resolução para modificar as regras
a decisão transitou em julgado e, em certo momento, algumas associações peticionaram no processo informando um suposto descumprimento da decisão. E diante desse suposto descumprimento da decisão por parte do Congresso, é que o ministro Flávio Dino convoca uma audiência de conciliação em junho para acontecer em agosto. E é a partir de então que uma série de decisões começam a ser novamente tomadas no contexto dessa audiência de conciliação, mas decisões referendadas pelo tribunal nesse processo que já transitou em julgado. O trânsito em julgado indica que o processo acabou, né? Mas supostamente por conta do contexto da audiência de conciliação, essas novas decisões com determinações concretas estão sendo tomadas. Em 1º de agosto, o ministro Flávio Dino determinou a restrição, uma série de restrições e suspendeu a execução dessas emendas por conta do descumprimento à regra de transparência. E no dia 25 de novembro, o Congresso aprovou uma lei complementar, a Lei Complementar 210, que serviu para atender a esses requisitos, né? A ideia já era fruto dessa colocasse... conciliação, né? Já seria fruto dessa conciliação a aprovação dessa lei. Exatamente. E é a essa lei que a Bárbara faz referência no áudio, né? A aprovação da lei, ela seria fruto desse acordo mediado pelo Supremo, e a expectativa, como ela mesma diz, é que tivesse, então, uma liberação dessas emendas, que ocorreu, mas não ocorreu como imaginado, né? Numa decisão também monocrática do ministro Flávio Dino, referendada pelo colegiado entre os dias 2 e 3, teve a liberação das emendas, mas com uma série de requisitos e restrições, e a decisão fala em diálogo interinstitucional e ressalta uma série de vantagens daquele papel que o Supremo estaria desempenhando, mas, no fim das contas, coloca mais limites em uma certa dissonância com esse diálogo, né? Eu acho que duas coisas se colocam. Uma, diante desse contexto, né? Uma técnica e uma mais relacionada ao papel político do Supremo. Em termos técnicos, uma primeira pergunta que surge o ministro fala na decisão que ele não está endereçando a Lei Complementar 210 e que não é um juízo de constitucionalidade dessa lei, o que faz sentido porque essa lei não está sendo questionada nesse processo, esse processo foi ajuizado há muitos e muitos anos e tem outro objeto, mas fato é que ele impõe limites a essa lei. Ele faz uma interpretação conforme da lei, né, Ana? Uma interpretação conforme de ofício num processo que não tem esse objeto. Então, em termos técnicos, é uma decisão muito aberrante, porque ela ela endereça algo que não foi questionado na ação. Apesar de dizer que não faz isso, na prática é o que ela faz, né? O correto seria que alguém tivesse ajuizado uma ADI contra essa lei. Nessa ADI se teria uma discussão sobre a constitucionalidade e, eventualmente, teria uma decisão na qual se aplicaria a interpretação conforme. É evidente que o Supremo pode decidir sobre isso, mas neste processo, em termos processuais, me parece difícil entender que possa. Essa ação ela seria distribuída para um outro ministro, talvez, pelo acaso, talvez pudesse ser distribuída para ele também, mas seria distribuída por sorteio. Até poderia falar conexão, enfim, teria outros meios processuais mais dignos para atingir esse mesmo fim do que decidir em um processo que já transitou em julgado, apreciando a constitucionalidade de uma lei que não está sendo impugnada nesse processo. Em termos políticos, é algo que a gente já conversou muitas vezes, que apareceu aqui no início também, será que o Supremo tem esse papel de ser árbitro dos poderes, né? O papel do Supremo é decidir sobre a constitucionalidade das questões, assegurar a hierarquia da Constituição, assegurar o respeito aos direitos. Acho que o Supremo acaba se apequenando, de certa forma, quando ele se coloca nessa posição de árbitro entre os poderes. E eu sei que a decisão fala em diálogo interinstitucional, mas não me parece ser um caso de diálogo interinstitucional.
Parece mais que o Supremo está atuando como um garoto de recados aí. Sabe que a comparação que eu vi, Ana, e obviamente a metáfora futebolística é sempre usada, né? Mas de que o ministro Flávio Dino não estaria atuando como árbitro, né? E nem o Supremo. Mas o ministro Flávio Dino seria o zagueirão do time, sabe? Aquele que não deixa a bola passar e que atua mesmo, se for preciso, fazendo falta, sei lá, coisas do gênero, né? E eu ouvi isso de ministros do tribunal que referendaram a decisão dele. Você mencionou que a decisão foi referendada e foi por unanimidade, né? Inclusive com os votos dos ministros Nunes Marques. O ministro André Mendonça sempre foi um crítico do orçamento secreto, já nas decisões dele a gente já via isso, mas também do ministro Nunes Marques, que lá atrás já tinha votado em favor da liberação das emendas e ficou vencido nessa parte. Então a gente percebe que, de fato, o tribunal dá sinais, por mais que diga que atua não como árbitro nessa história, mas como ator político e que move suas peças também. Tomás, queria te ouvir sobre isso, a situação em que o tribunal se encontra nessa situação, se colocou, né, ou buscou nessa situação. Oi, Ana. Oi, Felipe. Eu acho que, enfim, nessa situação, como vocês disseram, tem um elemento curioso, que é o Supremo tentando fazer valer uma decisão que ele deu em um determinado momento, ao mesmo tempo que tem outros fatos jurídicos, legislativos acontecendo, e ele fica meio preso nisso. Então, por que eu estou falando sobre isso? Eu estou falando porque, inegavelmente, houve a decisão original, né, como a Ana Laura mencionou, e nessa decisão original em que a ministra Rosa Weber tinha dado primeiro uma decisão liminar, que foi confirmada, e depois a gente teve uma decisão nessa ação, o Supremo estabeleceu diversos critérios e exigências, e tinha uma exigência muito clara por transparência, por identificação, e uma preocupação, digamos assim, de moralidade, né, básica. Queria saber se tem tanto dinheiro sendo direcionado pelo orçamento. A exigência básica era, em certa medida, a gente quer saber quem está pedindo para esse dinheiro e para onde. E a gente quer saber se esse dinheiro está, de fato, sendo gasto naquilo que ele se coloca, né, naquilo que se propõe a ser gasto. Né? E num contexto, inclusive, em que houve um grande aumento dessas despesas, houve uma grande... A relevância dessas emendas se tornou particularmente grande, e ao mesmo tempo que a gente sabe que na imprensa eram noticiados escândalos de desvios, então, assim, o Supremo estava pego nesse contexto político e tentando dar uma resposta a isso. E houve, e isso é relatado na decisão do ministro Dino, uma dificuldade do Congresso responder às exigências daquela decisão original. Às vezes dizendo, inclusive, que é impossível, né? Às vezes a gente não tem como te dizer quem pediu, né? E eu estou dizendo isso como contexto porque, e daí, ó, a partir disso, além disso, a gente passou a ter, né, assim, as emendas PIX, que são um fenômeno posterior, em certa medida, e, além disso, a gente agora tem uma lei, né, que é posterior a tudo isso. Então a gente tem um contexto originário que era problemático, a gente tem outras emendas, essas emendas PIX agora, que surgem, na verdade, posterior à ação, né, se tornam... E cujo valor aumenta muito, né? E cujo valor também aumenta muito. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma lei que é fruto, digamos, dessa negociação, que foi uma negociação que foi feita, em certa medida, na mesa do Supremo. Então, esse é o contexto. Então, nesse contexto, chama atenção, como a Ana Laura disse, eu acho que essa decisão ela é pega entre duas questões, entre o ministro Flávio Dino, talvez, que eu fico pensando assim, qual que seria o espaço para o ministro Flávio Dino enquanto relator dessa ação? Talvez existisse, de fato, um espaço para ele, dentro dessa tarefa, talvez ingrata, de fazer estritamente cumprir o que foi decidido na ação anterior em relação ao que foi decidido. Né? Num contexto em que você tem um poder da República dizendo é impossível cumprir. A gente não consegue. O que vocês pedem para a gente de informações são impossíveis. E daí eu fico pensando até então qual que seria, se é que é possível ter algum tipo de negociação em que o Supremo faça parte, poderia pensar essa negociação poderia ser em torno da execução. Então, eu consigo imaginar que o Supremo, se ele se fosse convencer, ele poderia não se convencer por isso. E falar, como está acontecendo, hein, Tomás? Me perdoe por te interromper, mas, e eu sei que a nossa discussão pode ir longe se eu entrar nesse caso, mas no caso de demarcação de terra indígena, em tese, a tentativa de conciliação é para execução.
E é exatamente o que você está mencionando. Pode até ter uma tentativa de conciliação em torno da execução da decisão que já foi preferida. Isso, em que o que é negociado, digamos assim, e que talvez a gente possa pensar que existe até algum espaço para ser negociado, talvez, seria em relação a prazos, obviamente, né? 30 dias, 90 dias, te dou mais um ano para você conseguir essas informações, ou então, eventualmente, o tribunal sendo convencido da impossibilidade mesmo dessa informação, o tribunal tem que decidir o que ele faz em relação a isso. Nessa ação mesmo, talvez ele tenha que dizer, tá bom, então vocês daqui para frente passem uma exigência, né? Isso é um tipo de negociação. O que não significa que, se houve problemas na falta dessa informação, responsabilidade individual, se existem pessoas que se essa informação deveria ter sido prestada, registrada, não foi, isso é um problema em outras áreas, digamos assim. O que o TCU vai fazer em relação a isso? O que eventualmente, alguma legislação de responsabilidade individual das pessoas? Isso pode ser decidido em outra ação, por outro juiz, em outro contexto. Então, existe um espaço para isso. Eu consigo imaginar um espaço para isso. Mas não é só isso que a decisão está fazendo, porque a decisão está, ao mesmo tempo, lidando com fatos posteriores. Então, está lidando com o fato desse contexto em que vocês têm, como disse a emenda PIX, como você diz agora, você tem uma nova lei. E chama atenção, eu acho que a Ana Laura começou falando sobre isso, chamou também muito a minha atenção, esse momento, no início da decisão, né, a decisão tem 65 páginas. Mas, para quem não tiver paciência para tudo isso, na página 3, né, já tem esse momento em que o ministro fala, ressalto que a análise a seguir não se confunde com o controle de constitucionalidade da Lei 210/2024, que poderá ser feito em outro momento. Então, a gente tem um contexto em que você tem certas exigências que foram feitas pelo Supremo, que estavam sendo cumpridas, não cumpridas em alguma medida. Você tem uma lei posterior, e o tribunal está meio que dizendo, ou no tribunal não, na verdade, o ministro Dino está dizendo, eu não vou entrar nessa lei não estou controlando a constitucionalidade dela. O que eu estou dizendo é, em relação ao que está acontecendo, existem certas exigências constitucionais que estão estabelecidas na ação anterior. Mas a pergunta que teria que ser colocada é em que medida a existência dessa lei se dialoga com essas exigências. Porque ou ela é inconstitucional, porque ela não coloca as mesmas exigências, ou tem lacunas nessa lei, ou é compatível, não é... Enfim, tem alguma coisa que tem que acontecer, porque essa lei agora existe. A decisão está sendo tomada no contexto dessa lei daqui para frente. E isso fica meio num jogo, que inclusive é curioso, porque do jeito que a decisão começa, a gente falou sobre isso até, né, Recondo? Ela é muito curiosa, ela começa assim, você acha que ela parece ser o início de decisão do Supremo, que você se prepara para vir um negócio gigantesco. Porque o ministro Dino começa assim, eu quero só lembrar que tem esses 8 princípios constitucionais, e daí lista de A a H, princípios constitucionais super genéricos, que são reais, e que, né, mas o ponto é que moralidade, eficiência, separação de poderes, responsabilidade fiscal, transparência. Então, assim, vou listar esses 8, e daí manda 2 citações de 2 ícones, digamos, da história do Supremo, seguidos, né? O ministro Celso de Mello, que famosamente já dizia com frequência que ninguém pode respeitar a Constituição, e o ministro Sepúlveda Pertence dizendo que os tribunais não podem nunca faltar na sua obrigação, só que daí tem uma coisa importante na situação do ministro Sepúlveda Pertence, quando ele fala assim, quando impuserem a Constituição e as leis. E eu acho que esse quando impuserem a Constituição e as leis é o que está em jogo aqui. O que de fato a Constituição impõe? Em que medida que a Constituição impõe de fato afetado pelo arcabouço legal inferior, pela ausência dessa lei? Em que medida a nova lei, que é uma lei que agora existe, ela é uma materialização de o que a Constituição impõe? Porque ou ela é constitucional, e a gente tem que atuar de acordo com ela, ou ela é inconstitucional de alguma maneira. E daí a gente precisa de uma decisão sobre a inconstitucionalidade dessa lei, que talvez deveria ser tomada numa outra ação, talvez com outro relator. Né? Poderia não ser com o relator, ela vai ser distribuída, né? Mas não, poderia, inclusive, cair de novo com o ministro Flávio Dino, é possível. Mas não tem nada que garanta que seria o ministro Flávio Dino que seria o relator dessa ação também, que ele, na verdade, herdou da ministra Rosa Weber. Né? Então, esse é um contexto que a gente tem, que eu acho que é importante a gente ter onde está a bagunça. E daí eu acho que eu chamaria atenção para, pensando nos áudios que você falou, né, é curiosa a situação do Supremo, do ministro Flávio Dino nisso, que parece que ele está numa mesa em que você tem uma negociação entre executivo e legislativo acontecendo. E a pergunta é qual é o papel do juiz ou do Supremo num caso desses. Exato. Bem, e parece que, existindo existências legais, o papel do Supremo, se ele exige, quase que assim, de validação ou não do acordo. Dizer, se vocês chegaram a um acordo Constituição, né?
um acordo dentro do que vocês podem dispor entre vocês, ou regular entre vocês, né? Porque a lei tem um espaço de regulação, bem, mas tem certas coisas que eu tenho que dizer não dá, né? Só que esse não dá é um elemento de controle de constitucionalidade, é dizer, não dá. Por que está fora do acordo de vocês? Porque é constitucional, né? Só que tem um problema, Tomás, me permita. Isso ficou mal compreendido. Né? Porque eu acho que vai interferir na sua conclusão. Porque se a gente olhar a decisão do ministro Dino, e eu conversei rapidamente com ele, com a assessoria, inclusive, ele diz o seguinte, algumas das exigências que o Congresso está dizendo que são novas, ele diz, volte à nota publicada pelo Supremo depois do encontro. Aí ele diz, desses avanços que o Congresso diz que ele fez, ele falou, tá aqui, ó. Ele copia o parágrafo e tá aqui, ó. Tá no termo do acordo e da nota que foi firmado lá atrás. Então aí me parece que aí mistura, Tomás, e por isso que eu te interrompi agora, que é, o Supremo seria só o árbitro desse acordo político, ou quando ele exige que seja cumprido um dos pontos da nota que o próprio Supremo publica, como texto de um acordo possível, ele também não faz parte do acordo. Porque aí é óbvio que o tribunal não pode entrar no processo legislativo de discussão sobre quais os termos do projeto que ia ser aprovado. Mas o que o ministro Flávio Dino está dizendo é, eu não fiz nenhuma exigência nova. Estão todos na nota que foi publicada depois da reunião. E aí o Supremo sim é parte de um acordo. Porque o Supremo publicou a nota, o Supremo publica os termos desse acordo. E aí aí vira essa mistura. Por isso que eu quis acrescentar, Tomás, para ver. E aí como é que fica a posição do tribunal? Ele não é só o árbitro. Se ele publica o texto de uma ata de uma reunião feita dentro do tribunal, na presidência, e diz depois que a decisão do ministro Dino endereça ao acordo, ou aquele texto que foi firmado diante deles, ele está, obviamente, interferindo, não sendo apenas árbitro, né? Ele também está participando da formulação do acordo. Sim, porque parece que a gente tem duas coisas acontecendo aqui, né? Que é o Supremo tentando fazer valer a sua decisão, e nesse sentido existe algum espaço em que ele é parte desse acordo, no sentido em que ele está aceitando ou não essas justificativas e dizendo até onde que, né, digamos assim, até decidindo sobre a possibilidade de execução e dos critérios que foram estabelecidos na ação colegiada, ao mesmo tempo em que você tem uma regulação de situações futuras e de questões que envolvem relação executiva e legislativa, no qual... Comando de orçamento, relação, aumento, por exemplo, do valor das emendas. É claro que é uma questão constitucional também a ser debatida, mas ele bota um índice novo. Né? E parece que faz sentido do ponto de vista orçamentário. Mas aí é um ato mais do que talvez se esperasse mesmo, o Congresso mais do que esperasse da atuação do Supremo. Ele muda o índice de correção porque tem um cálculo racional em cima disso, que é daqui a pouco as emendas vão comer o todo. Dependendo isso, mas aí volta a pergunta. Esse cálculo racional é uma exigência constitucional? É uma exigência constitucional com que o tribunal todo concorda? Com base em ou o executivo deveria ter colocado nesse acordo? Ter negociado isso, ter conseguido negociar isso na mesa ou não. Porque tem uma questão de contexto que existe uma situação política no Brasil em que essas mudanças podem ser profundamente negativas, orçamentariamente, para o arranjo político, mas a discussão é em que medida elas são inconstitucionais e qual que é o papel do Supremo, nesse contexto político, para interferir, digamos, nessa relação de força entre executivo e legislativo. Porque tem um contexto aqui que é inegável, que também a gente não pode ignorar, que nós passamos por uma sequência de presidentes fracos. Né? Então, existe uma tomada de poder pelo Congresso, né, nos últimos anos, que se dá num contexto de presidências fracas. Né? A presidência da Dilma Rousseff, que foi eleita com uma disputa muito acirrada e acabou sofrendo um impeachment. O governo Temer, que era um governo cuja legitimidade era discutida como sendo produto desse impeachment que aconteceu, num contexto, inclusive, de denúncias em relação a crimes do presidente da República, em que o presidente quis usar sua força política para impedir que certas denúncias fossem aceitas contra ele no decorrer do seu mandato. O governo Bolsonaro, que também era um governo fraco politicamente em diversos sentidos, né, em termos de base, em termos de
impopularidade de diversas questões, num contexto de pandemia e assim por diante. E agora a gente tem o governo Lula que, por mais que seja o governo Lula, também foi eleito, né? Não é o mesmo Lula do Lula 1 e do Lula 2, que era um presidente profundamente forte, profundamente popular, né? Então, esse tipo de contexto é um contexto que o Congresso foi, de fato, conseguindo mais poder. Em que medida? Isso é uma explicação. E você poderia dizer, isso não é uma justificação, mas isso é uma explicação, isso aconteceu. Tem um espaço em que isso acontece, essa mudança no jogo de forças entre Congresso e Executivo no decorrer dos anos, dentro do que a Constituição permite, através de leis e emendas constitucionais, é natural. Um cientista político vai explicar, um economista talvez possa te falar sobre as ineficiências que isso gera, mas dizer que isso é inconstitucional é um passo a mais. E dizer que isso é inconstitucional nesse contexto específico, em que você está dizendo que é inconstitucional sem dizer que é inconstitucional, porque eu acho que chama atenção, por isso que me chamou muito que ao mesmo ponto que a Ana Laura mencionou, que teve uma lei. Essa lei é produto desse acordo que foi feito em que o Supremo se colocou na mesa de alguma maneira. Exatamente, estava na mesa. Essa lei é inconstitucional ou não? Porque pode ser. Eu acho que existe um espaço para o Supremo decidir que essa lei é inconstitucional porque ela não atende às exigências do Supremo que já foram colocadas na sua decisão anterior. Então seria um Supremo, inclusive, sendo coerente, dizendo, olha, existia uma situação, a gente decidiu quais eram as exigências, vocês legislaram, ao legislar vocês ignoraram nossas exigências, essa lei é inconstitucional porque ela não dá conta das exigências que nós mesmos colocamos há anos e que vocês deveriam ter levado em consideração quando vocês legislaram. Ninguém está sendo surpreendido aqui. Tem um espaço para o Supremo fazer isso. Se o Supremo tem força na nossa conjuntura para fazer valer esse entendimento frente ao Congresso, é uma outra questão. Mas existe um espaço para uma decisão do Supremo para isso. A questão é que essa decisão parece que ela quer fazer isso sem fazer isso. Né? Ela está colocando exigências dizendo que não está controlando a lei. Eu estou fazendo uma negociação e dizendo que é tudo que foi negociado, mas ao mesmo tempo não é. Né? Então, esse é um pouco do contexto que a gente está nessa decisão, que é um contexto complicado para o Supremo se colocar. E aí gera, Ana e Tomás, a desconfiança do Congresso de que o tribunal, e isso já foi verbalizado, acho que pelo presidente Arthur Lira, presidente da Câmara, de que existe hoje um 2 contra 1, executivo e judiciário contra a Câmara dos Deputados. E é difícil você convencer qualquer parlamentar do país de que isso não esteja acontecendo. Quando o ministro Flávio Dino avança e tentando fazer um reequilíbrio de poderes, que pode até ser saudável do ponto de vista de mérito, mas é difícil você convencer qualquer parlamentar de que ele não esteja fazendo uma dobradinha com o executivo. E o que piora essa situação, a situação do Supremo, é que aí depois de tomada a decisão, a Advocacia Geral da União entra com embargo de declaração pedindo para o Supremo se ater ao acordado para que possa aprovar o pacote do Haddad, do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E aí o Supremo se coloca numa situação pior ainda. Ele dá a decisão, em tese, pela desconfiança da Câmara dos Deputados, em parceria com o Executivo, e agora vê o próprio Executivo pedindo para limitar a decisão do Flávio Dino. Em que situação que nós estamos? Ana? Eu acho que esse ponto que o Tomás ressaltou sobre o balanço de poder entre executivo e legislativo é de fato essencial para entender também tanto esse conflito quanto a posição na qual o Supremo está se colocando, né? De fato, talvez seja essa tentativa de solucionar ou de remediar uma progressiva redução do âmbito de poder do executivo, que está acontecendo há muito tempo, que muita gente já está diagnosticando. Pois é, mas aquilo, aí, né, Ana? É responsabilidade do Supremo fazer isso? Justamente, não é. E muito menos desconsiderando... É aquilo, né, Ana? Podemos até concordar. Podemos até concordar que tem uma força, talvez, tremenda do Congresso Nacional, sem responsabilidade até pela execução do orçamento, né? Porque depois não é responsável. Mas é o Supremo responsável? E a longo prazo, isso é ruim para o próprio Supremo, porque uma série de regras procedimentais estão sendo desconsideradas e processo constitucional não é ruim para os próprios ministros, é uma limitação boa para justificar o que eles fazem, e isso não é só uma questão teórica.
Isso é uma demonstração do rigor da atuação, da previsibilidade do que eles fazem. É bom para o Supremo que ele seja visto como uma instituição na qual as pessoas podem contar. Se ele passa a ser visto como uma instituição política, que fica lá mediando acordo e tentando resolver tensões que não são da sua atribuição, o Supremo pode deixar de ser visto como uma instituição para resolver questões constitucionais para as quais ele de fato deveria ser chamado, né? Acho que é ruim para a autoridade, é ruim para a reputação e é ruim a longo prazo para o próprio Supremo. E ruim na relação com o Congresso Nacional também, porque não é mais visto como um ator isento ou como um possível mediador, né? Mas como parte interessada em algumas coisas. Bom, gente, a gente volta na semana que vem. Vamos ver se semana que vem, nós estamos gravando isso na sexta-feira, 6 de dezembro, o julgamento sobre o Marco Civil da Internet começou ainda com o voto só do relator ministro Toffoli. Semana que vem teremos o voto do ministro Luiz Fux. Provavelmente teremos um pedido de vista e esse julgamento só se encerra em 2025. Mas vamos ver se a gente fala um pouquinho sobre os argumentos expostos pelos dois e se tivermos mais algum voto, provavelmente teremos, a gente também fala sobre isso. Ana Laura, queria te agradecer, ao Tomás também, e a gente se vê semana que vem. Até lá.